Primeira parte, eu coloquei o título de Todos os Sentidos. Também é um título ambíguo, né? Porque tanto pode ser todos os sentidos, né? No sentido, horrível falar isso agora, no sentido de sentido, né? De significado, né? Todos os significados, quanto pode ser em todos os sentidos, no sentido de senses, no sentido de, né? Sensação. Ora, o primeiro poema, acho que já entrega um pouco o que é. É um poema titulado Memória C. A mais íntima memória se desdobra séria e surda. A presença tátil de suas dobras incrustadas nas marcas linhas das minhas mãos. O gosto redondo do seu corpo na retina língua do meu gesto ou rosto. E seu perfume, rio, riso colorido, escorrendo sobre o corpo, sopro e calor. Memória se deseja, o resto se ouça ou veja. Esse poema é construído matematicamente, né? Você tem aqui, esses 4 primeiros versos, a mais íntima memória se desdobra séria e surda, ou seja, na mais íntima memória eu tiro 2 sentidos, que são, né, a visão e a audição, que são os sentidos da razão, né? Curiosamente são sentidos usados na comunicação. Aqui teoricamente a gente está usando basicamente esses 2 sentidos, né? Estou mostrando para vocês aqui e estou falando teoricamente, porque também os outros sentidos estão em movimento, né? Os outros 3 ou 4, né, sentidos estão em movimento, né? Então aqui, presença tátil de suas dobras incrustadas das marcas linhas das minhas mãos, é o tato. Aqui, o gosto redondo do seu corpo na retina língua do meu gesto ou rosto, é claro que é, né, o paladar. Só que é um paladar, gosto redondo, né, retina língua, ou seja, é um paladar que traz consigo outros sentidos, traz consigo a visão, né? Quando eu publiquei esse livro, a coisa que eu mais gostei que aconteceu é que eu mandei o livro para o Augusto de Campos, que eu acho o maior poeta vivo do mundo, e o Augusto me mandou de volta um e-mail só com essa estrofe, que ele mesmo digitou. Ele falou, nossa, ele digitou, né, essa estrofe aí, né, dizendo, é demais, ele colocou essa estrofe, né? Eu achei o maior prêmio que eu já ganhei, muito melhor do que qualquer jabuti, né? O jabuti é feio, pequenininho, né? Seu perfume, rio, riso colorido, escorrendo sobre o corpo, sopro e calor, né? O olfato. Então você tem o tato, o paladar e o olfato, e aí vem memória se deseja. E o desejo ligado a esses 3 sentidos. O desejo ligado ao tato, ao paladar e ao olfato. E no final, eu faço, isso é uma técnica totalmente barroca, né? Você espalha, você introduz lá, e agora eu fechei aqui embaixo, né? O resto, se ouça ou veja, porque eu falei o que? Cega e surda, né? Se ouça ou veja, né? Fechando. Pode parecer estranho, posso estar estragando, né? Para algumas pessoas assim, o poema era tão bonito, ele está falando como é que ele construiu. Mas acho que isso é importante, né? A gente mostrar como a gente constrói, né, o texto. Eu estou falando que é bonito, desculpem, estou falando, se a pessoa disser que é bonito, ela pode achar que eu estraguei, né? Se achar que é porcaria, não vai adiantar nada falar nada, né? Mas enfim, pelo menos, né, é importante mostrar como a gente vai construindo de uma maneira até consciente para fazer as pessoas sentirem. Esse poema aqui, eu fui construindo meio por acaso. É também nessa parte, todos os sentidos. O título é Sob Pó. O título é Pernambucano Paulistano. Eu até pensei na época, eu falei assim, o mais correto gramaticalmente seria falar assim, Pernambuco ou Paulistano. Mas o Pernambucano Paulistano, primeiro que metricamente é
heptassilábico, né? E depois, me parece que reforça mais essa dupla identidade, né? Então eu deixei assim mesmo, pernambucano paulistano, porque assim, cada São Paulo a que retorno toca tanto que é ruim. Na Marginal, eu quase choro só porque me sinto virgem. Pernambucano paulistano, como tantos por aqui, tenho a minha toda e tanto que não a posso possuir, né? Sobre a cidade de São Paulo. E, bom, você podia ter, seria muito melhor, mas uma coisa que eu acho interessante, assim, a quantidade de pernambucanos que eu encontro em São Paulo é muito grande. E a maior parte deles fica muito... É muito fácil você criar uma máfia pernambucana, é rápido, né? É a coisa que você cria. Não, é verdade, né? Você fala, tá, outras pessoas, é impressionante, né? E aqui em São Paulo dizem que tem muito mais baiano, não concordo, mas pelo menos se escondem de mim, né? Eu vejo muito mais pernambucano, mas é claro que é por causa da semelhança. Então veja, o Aquiles tem vários poemas sobre São Paulo, sobre Recife, sobre o caminho entre São Paulo e Recife, principalmente. Eu já fiz várias vezes esse caminho pela estrada. Tem 2 poemas sobre a BR-116, né? Uma estrada que eu acho fantástica, tá? Então tem uma série de poemas sobre o Brasil, né? E tem esse poema aqui que eu acho que foi bacana ter escrito, porque, enfim, em geral, quando chove eu penso nele, né? E em São Paulo, quando chovem carros. Só que eu fiquei durante uns 10 anos com esse primeiro verso, com essas primeiras palavras na minha cabeça, e o poema não saía. Só vinha essa imagem, porque realmente é uma imagem que a gente tem, né? Em São Paulo, quando chovem carros. Choveu, para tudo, né? De onde saiu esse carro todo, né? Mas é imediato, tá? Então, essa imagem ficou muito tempo na minha cabeça. E aos poucos eu fui pensando sobre a chuva, sobre a cidade de São Paulo, pensando um pouquinho sobre, né, por que a gente sofre tanto em São Paulo com a chuva. Tudo para, pontes, viadutos, marginais. E a água retoma seu curso original. Anhangabaú, Sumaré, Pacaembu. Eu coloquei Sumaré e Pacaembu, eu sempre morei por lá, né, perto da Avenida Sumaré, entre a Avenida Sumaré e a Avenida Pacaembu. E é muito claro, quem mora por lá, não conhece, que tanto Pacaembu quanto a Sumaré eram rios, né? Está na cara, você tinha os montes chegando na rua, né? E é claro que até hoje, outro dia, a Sumaré cobriu carros, né? A Pacaembu, antes do piscinão lá, costumava acontecer a mesma coisa. Então, veja, a cidade de São Paulo foi construída em cima dos rios, né? São Paulo foi conquistando seu espaço através, né, da conquista desses espaços que eram rios. O pior momento disso se chama Avenida do Estado, que acho que é o lugar mais horroroso da face da Terra, né? Não conheço lugar mais feio no mundo do que aquele troço que tem em cima da Avenida do Estado, né? Em cima do como é que chama o rio? Tamanduateí, né? Em cima, que é o rio original dessa cidade, né? É o primeiro rio dessa cidade e tal. E ali aquele monstro em cima. Então, a água retoma seu curso original, Anhangabaú, Sumaré, Pacaembu, ruas onde eram rios. Ex-rios, caminhos de rato, canais. Rios sobre ruas, Avenida do Estado, Via Dutra, Radial. Em São Paulo, quando chovem apocalipses de quintal, né? Então tem essa imagem final, né, que é um resumo disso, esse apocalipse que acontece mesmo na casa das pessoas, né? Mas principalmente essa reflexão sobre o fato de que nós vivemos numa cidade que foi tomando os seus terrenos dos rios e a natureza se vingando, né, da gente, voltando, se vingando não é nada sobrenatural, é normal, né? A chuva cai e corre pelos espaços onde estava acostumado a cair, né? A correr. Depois tem uma parte intitulada Sobre Si. Essa parte, na verdade, é de poemas que a gente poderia chamar de poemas metalinguísticos, seja sobre poesia e arte,
seja sobre a própria poesia e arte que eu pratico, digamos. Então, esse aqui é um poema que eu escrevi bem no começo da década de 80, acho que 81, 82. Eu estou falando isso porque é tão antigo, porque recentemente o Woody Allen fez um filme, que é Midnight in Paris, né, em que ele mostrava isso. E eu fiquei muito feliz de ver, né, aquele filme e tal. E na verdade é um filme que partiu do mesmo livro do qual eu parti, que eu queria recomendar para vocês. É um livro chamado The Autobiography of Alice B. Toklas, a autobiografia de Alice B. Toklas, que era a mulher da Gertrude Stein, né, casada com a Gertrude Stein. E a Gertrude Stein escreve esse livro contando a vida em Paris no início do século, de uma maneira muito divertida, gostosa, inclusive fazendo isso, fazendo uma autobiografia da sua parceira, né? Que fala dela. Tem uma hora que fala que nunca encontrou gênios na vida, a não ser Picasso, Whitehead, que era um matemático, e Gertrude Stein, né? Próprio. Ela era modesta. E o que eu fiz aqui? O que mais impressionou na história inteira é a história de que Pablo Picasso pintou um quadro da Gertrude, um retrato da Gertrude, e quando ele pintou e mostrou para as pessoas falavam, mas não é a Gertrude. Ele falava, espere. Ah, mas não é a Gertrude, mas não parece, espere. E aí a gente vê a foto da Gertrude 30 anos depois, na frente do quadro, e você não entende por que as pessoas não achavam parecido. Né? Por que ele fez? Ele imaginou os traços da Gertrude mais velhos. Então ele conseguiu captar isso, né? E pintou esse quadro da Gertrude. Então, a partir daí eu fui fazendo o poema, né? Gertrude virou o quadro. Agora, é claro que é o oposto, né, do retrato do Dorian Gray, por exemplo, né? Em que o quadro vai envelhecendo e ele vai ficando sempre jovem. Nesse caso, a Gertrude virou o quadro, né? Virou o quadro, virou. Agora, tem um duplo sentido e virou o quadro, né? Tanto ficou parecida com o quadro, quanto ela fez o que? Ela virou o quadro da história da arte, da literatura. Pra vocês terem uma ideia, quando a Gertrude mandou o primeiro romance dela para ela era americana, tinha feito Universidade dos Estados Unidos, tinha sido aluna do William James, um dos maiores pensadores de todos os tempos nos Estados Unidos, e ela foi para a Europa. E o irmão dela ia falar traficante de quadro, não é traficante, era marchão. Então traficante de quadro. Comprava baratinho, os quadros de Matisse, os caras todos morrendo de fome, né? Não, o cara era muito legal, né? Comprava ali para buscar. Então, Matisse, Picasso, Cézanne, né? Ele negociava os quadros deles. E ela foi morar em Paris com ele e tal, e teve contato com todos esses, né? Esses grandes artistas, e fora os escritores que tinham nela realmente um ídolo, como Hemingway, por exemplo, tal. O Joyce odiava, aquelas coisas, né? Então, e ela realmente, na primeira vez que ela mandou um livro para os Estados Unidos, o editor mandou uma carta para ela dizendo assim: Miss Stein, a senhora realmente sabe inglês? Então, achou que ela não sabia falar inglês, porque ela estava vindo da Europa, com esse nome de Stein, né, alemão e tal. Então, o que eu fiz aqui foi fazer essa brincadeira com o Gertrude, virou o quadro, virou Gertrude, virou, essa ideia, né? E aqui também, né, na leitura que a gente pode fazer na horizontal, você faz assim, Stein, na vertical, Stein virou, Stein, que é Gertrude Stein, né? Stein é mancha em inglês, né? Só que Stein, além de ser o nome da Gertrude, em alemão significa pedra, né? Então, que a mancha virou pedra, né? Uma coisa da própria concretude, né, da arte moderna contemporânea. Então, esse poema foi escrito lá em 82. Esse poema aqui, certo, na Biblioteca Pessoal 2011, não preciso nem dizer em que ano foi escrito, mas ele, na verdade, é uma obsessão. Eu escrevi em 1978 um poema que eu chamei de Certa Biblioteca Pessoal,
e depois eu acrescentei 1978, que foi, na verdade, o primeiro poema que eu escrevi, que o Boris Schneiderman leu, o Haroldo de Campos e tal, publicou numa revista chamada Através, que eles tinham, o Décio Pinhatari também, eles gostaram do poema. Então, o primeiro poema que eu escrevi que teve uma certa repercussão, chamava-se Certa Biblioteca Pessoal. Na verdade, falava de um monte de escritores que eu li, que eu ouvi falar, enfim, né? Eu escrevi em 78 esse poema, Certa Biblioteca Pessoal, e depois em 91 eu escrevi um outro poema chamado Certa Biblioteca Pessoal 91. O curioso é que o Certa Biblioteca Pessoal 78 eu não publiquei no meu primeiro livro, o Rarefato. Por quê? Porque um amigo meu, grande poeta, assim, sensacional, figura maravilhosa, chamada Duda Machado, o Duda leu, foi uma das pessoas que leram meu livro quando não tinha publicado ainda, e o Duda falou, não gosto muito desse poema, acho que ele não merece estar no livro. Eu falei, acho que é verdade, tá certo. Eu gostava do poema porque tinha sido o primeiro que tinha tido algum impacto, mas realmente não achava que merecia, não. Aí o que eu fiz? Eu tirei do meu primeiro livro, Rarefato, mas quando eu escrevi essa continuidade, em 91, eu publiquei os dois no Nada Feito Nada, que é de 93, tá? O de 78 e o de 93, tá? E em 2011 eu escrevi de novo esse daqui. Agora, é importante frisar que tanto o primeiro quanto o segundo, o primeiro não era, o primeiro eu só escrevi o poema, mas o segundo de 91 eu dediquei ao meu pai, que tinha uma enorme biblioteca, um grande intelectual, e eu dediquei a ele, porque, enfim, essa questão do livro eu aprendi com ele, aprendi a gostar do livro com ele, entre outras coisas que eu aprendi com ele, mas e em 2011, ele morreu em 2006, tá? E 5 anos depois, só 5 anos depois eu consegui escrever esse poema para ele, né? E acho que meio que fechando essa trilogia, tá? Uma que eu escrevi na verdade eu escrevi com 17 anos, outra que eu escrevi com 30, em 91, e esse que eu escrevi com 50 anos, para o meu pai, que já não estava mais aqui, né? E começa assim, este você não vai ler. E aí eu fiz uma brincadeira aqui de colocar esse todo, porque esse que você não vai ler, vocês já entenderam, né? Quer dizer, esse não vai ler todo. Só que continua, esse que você não vai ler todo o poema, é nos. E aí eu brinquei com também, todo o poema sou eu, de certa maneira, né? E também é nós, né? Todo o poema sou eu e somos nós. Sem leitor, assim, tão mas. Ao mesmo tempo você pode ler que todo o poema é menos, sem leitor, assim, tão mas, né? E aí o que eu fiz nesse poema? Eu comecei a brincar com o desmonte dos versos, né? E desmontar os versos para criar novos significados, tá? Então, se você lê linearmente, esse você não vai ler, todo poema é menos, sem leitor, assim, tão mas. Continuando, o tanto que você não vai ler, tanto faz. Sim, importa, o tanto menos você viverá. E aí, de novo, tem essa brincadeira do menos, né? Do me e nós. Me surpreendo nos seus gestos. Isso aqui é uma coisa muito Guimarães Rosa, né? Não sei se vocês conhecem, gosto muito de um conto de Guimarães Rosa intitulado A Terceira Marcha do Rio, no qual o narrador começa dizendo assim, nosso pai. Ele fala nosso pai, nosso pai, nosso pai, nosso pai, nosso pai. Aí tem uma hora que ele fala meu pai. Da metade do ponto para frente é meu pai, né? Porque todo mundo foi embora e ele ficou só. Então, na verdade, aqui o que eu fiz, né? Essa ideia de surpreender no gesto também tem uma razão de ser, que é o seguinte, que é uma coisa que eu comecei a notar a partir de 2006, no momento que eu perdi meu pai. Eu queria escrever alguma coisa sobre isso,
queria escrever a ideia era escrever um poema maior e tal, mas acabei com aquelas palavrinhas ali. Por quê? Porque o que é que eu queria descrever? Era uma sensação estranha. Eu nunca me julguei, nunca me senti parecido com meu pai. E aí, de repente, quando ele morreu, eu comecei a ver gestos dele em mim, coisa que eu nunca tinha visto antes. Por quê? Porque eu via nele. Está entendendo? Então, assim, gestos, coisas assim, manias que ele tinha, e de repente eu achava essas manias dele, achava engraçado ele fazer algum gesto e tal. De repente eu me pegava fazendo. Só dizer assim, não é loucura. Não é que eu comecei a fazer depois que ele morreu, eu sempre fiz. Mas eu não percebia que eu fazia, porque como eu via nele tão forte, né? E daí eu procurei traduzir isso no poema, né? Desta maneira. Eu falei que eu fiquei tentando traduzir aquela sensação. Eu acho que um dos grandes desafios da poesia é a gente conseguir traduzir alguma sensação, principalmente quando é uma coisa que realmente é muito importante para a gente, só que de uma maneira sintética, né? Então esse me surpreendo nos seus gestos, né? Uma coisa que eu senti muito, né? Aí vem o eu, porque na verdade você se pergunta quem você é, né? E também tem esse menos eu, não é? Claro que vem sempre essa outra leitura que dá para a gente ler na vertical, esse menos eu, e aqui surpreendo os seus gestos, não é? Então dá para fazer essas leituras múltiplas. Depois eu só percebi que a palavra somos é uma palavra que é um palíndromo, não é? Você pode ler somos e somos dos dois lados, que dá na mesma coisa, não é? Se você ler somos aqui, ó, somos é a mesma coisa, aqui somos também. E aqui dava aquele velho osso conhecido, né? E aqui uma repetição de somos, somos, né? E a ideia seria criar realmente esse nó de ser, de certa maneira, interligado. E aí essa parte que eu gostei mais do poema, que diz assim: o agora, sem leitura, sem memória. Então começa aqui, sem povo, sem pai, sem Boa Viagem, que aparece no segundo Certa Biblioteca Pessoal, a praia de Boa Viagem, né, na qual eu cresci. Sem Camille, sem Eliot, sem Coragem, sem João. E o João, tem vários, né? Pode ser, meu pai chamava João, mas tem João Cabral. E aí vem sem Paul, né? Sem Paul Valéry, sem Sebastião, pensando no Sebastião Choalete, sem Jorge. Depois quando eu falei sem João, sem Paul, eu pensei no Jorge. Tem uma série de conexões que vão sendo feitas, mas aí eu pensei no Jorge, na verdade, Jorge Vanderlei, que era muito amigo do meu pai, que morreu pouco antes dele. Sem Quixote, sem obsessão. Sem Dostoiévski, sem biografia. Na verdade, aqui a homenagem é um cara que morreu semana passada, né? Chamado Joseph Frank, que escreveu, acho que a maior biografia que alguém já escreveu de alguém, tá? Eu diria assim, não é exagero, tá? São 7 volumes, não é uma biografia que ele escreveu sobre o Dostoiévski, mas vocês vão dizer, nossa, que exagero, mas é incrível, né? É uma coisa extraordinária mesmo, né? Foi publicada pela EDUSP, né? Na época que meu pai era diretor da EDUSP, ele publicou, ele sempre foi fã desse, e realmente é impressionante, né? Então, sem Dostoiévski, sem biografia, sem intervalo, sem poesia, sem solução. E aqui, por exemplo, se você pensar na organização, né, dá para perceber que tem um jogo de organização aqui do sem, né? Então, sem Paul, sem pai, sem Boa Viagem, sem Camille, sem Eliot, sem Coragem. Quer dizer, o esquema é o mesmo. Aqui, aqui, até aqui. E aqui eu mudo o esquema do sem. E aqui seria natural falar sem poesia, sem... E aí ter alguma coisa aqui e depois sem solução, para retomar esse esquema daqui. Mas eu resolvi quebrar o esquema mesmo, né? Quebrar o esquema para reforçar o sem, né? Sem solução.
Essa foto que eu coloquei aqui é uma foto da biblioteca do meu pai, que eu tirei dessa foto bonitinha aqui, que tem ele, tinha 27 anos ele aqui, e eu que tinha 3, bonitinho, né? E aqui é a biblioteca dele lá em Recife, e depois não coube toda em São Paulo. Mas enfim.